Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar todos esses tipos de folhas. Há um tempo atrás, em um vídeo que eu nem lembro mais qual era, me pediram pra pintar vários tipos de folha, mostrar como é que pinta. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês têm dificuldade pra pintar elas. Porque nos meus coloridos as folhas nunca foram muito bonitas. Então eu montei essa folha aqui com imagens que eu peguei lá no Pinterest e eu vou deixar o link para vocês baixarem caso vocês queiram treinar aqui comigo, tá? E aí, para depois eu ainda vou deixar essa folha como referência a hora que eu estiver pintando algum livro, porque daí é só olhar e eu vou conseguir já saber como que eu vou querer pintar as minhas folhas. Para hoje, então, eu vou usar o lápis da Faber-Castell, o Jumbo. Para quem não sabe, é uma linha escolar e é infantil, então é para crianças bem novinhas mesmo, porque ele é um lápis mais grosso, então fica mais fácil para criança usar ele. E porque eu comecei a fazer os testes com ele e eu achei que as cores ficaram muito bonitas, então eu decidi usar eles também para trazer aqui para vocês no vídeo. As cores que eu vou usar, então, por eles serem os lápis escolares normais, vocês vão encontrar essas cores também em qualquer outro conjuntinho da Faber. Então as cores vão ser o preto, o azul cobalto, o verde folha e o verde claro. Hoje a gente vai focar em como pintar cada tipo de folha, então por isso eu vou usar os mesmos lápis para todas as folhas. Porque o mais importante, na verdade, é saber como que a gente pode pintar cada uma. E aí a cor que você quiser usar depois é a escolha de cada um. Porque daí assim, sabendo como que a gente pode pintar elas, fica muito mais fácil depois quando a gente quiser pintar com qualquer outra cor. Antes de começar, eu vou mostrar a sequência dos lápis, qual vai ser a ordem que eu vou usar eles, e quase todos eu vou usar sempre desse mesmo jeito. Só vai ter, acho que a última folha que eu vou fazer que vai ser um pouquinho mais diferente, mas quando eu fizer algo diferente eu falo pra vocês. Bom, eu vou usar o azul cobalto para fazer as partes mais escuras das folhas, seguindo então com o verde, e eu vou passar ele todo por cima do azul e arrastar um pouquinho para frente com o verde, para criar um verde escuro tendo base o azul. E o verde, quando eu arrastar ele para frente, eu vou criar uma camada só para ele. Acho que deu para entender, né? Depois eu vou vir com o meu verde folha, que é um pouquinho mais claro, e vou passar um pouquinho por cima do verde onde eu tinha arrastado para frente para poder misturar essas duas cores. A próxima cor então é o verde claro e a gente vai fazer a mesma coisa, passar por cima do verde folha e levar ele um pouquinho mais pra frente. Esse é o jeito que eu normalmente faço para fazer os meus degradês. Lógico que às vezes eu vou voltar com um lápis até chegar no ponto que eu quero que ele fique, então vocês vão vendo aí, qualquer coisa vocês voltam com o lápis e não tem problema nenhum. E daí por último eu vou adicionar o preto lá no início, onde eu tinha colocado a camada de azul e o de verde para escurecer mais ainda, tá? Então eu até fiz um esqueminha aí mostrando toda a ordem que eu vou usar. E vocês não precisam necessariamente fazer do escuro pro claro. Vocês podem fazer do claro pro escuro, mas tem que sempre respeitar essa ordem, essa sequência para ficar um degradê bem legal. Caso você queira começar do lápis mais claro, aí a cor seguinte vai ser o verde folha. E aí depois o verde, depois o azul e depois o preto. Ou se você preferir também, você pode passar o preto por baixo do verde, e aí é com vocês, tá? Mas eu prefiro passar por cima. A nossa primeira folha, a gente vai começar com uma bem simplesinha e que eu já usei muito nos meus livros. Eu vou fazer um degradê bem simples. Eu vou começar pela cor mais escura, que é o azul, e escurecer metade da folha. A gente vai pintar a metade mais longa da folha, tá? Então pode ser a metade de cima ou a metade de baixo, você escolhe. Normalmente eu uso esse tipo de pintura para folhas que elas são bem pequenas e que elas não têm muito detalhe, então elas são bem fáceis de fazer, né, de pintar, e fica bem lindinho. Bom, depois a gente vai seguir com o degradê passando pro verde, depois subindo um pouquinho mais, a gente vai passar pro verde folha e por último com o verde claro para fechar a parte mais clara. Se você achar necessidade, você pode voltar tranquilamente com as outras cores para fazer os ajustes que você achar melhor. E vocês vão ver que eu tô usando bastante blender para deixar bem lisinho o lápis no papel, mas isso fica a critério de vocês. A nossa segunda folha é bem parecida com a primeira, só que agora a gente vai fazer o degradê escurecendo a metade mais curta da folha. Então, a gente vai começar com o azul,
bem na base da folha, seguindo com o outro lápis, que vai ser o verde, e indo mais em direção à ponta, eu vou clareando com os meus lápis. Nesse tipo de pintura, você também pode, em vez de pintar a base, como eu tô fazendo agora, você pode escurecer a ponta. Então assim você vai ter um efeito diferente de pintar, ou você escurece a base, ou você escurece a ponta. Olha só, hein? 2 dicas em 1. Quando as folhas elas são muito pequenas, a gente não consegue fazer muito detalhe, então esse é um jeito bem fácil e fica bem bonito. Lembrando também que vocês podem variar nos tons de verde. Gente, verde é o que mais tem em todas as caixas, então vocês conseguem fazer uma combinação bem diferente dessas aqui. Assim como vocês podem usar também amarelo, vermelho, roxo, sei lá, qualquer cor que vocês imaginarem, vocês vão conseguir fazer. Mas lembrem sempre de pegar um degradezinho de cores, tá? E também para mudar o resultado, caso vocês queiram usar esses mesmos lápis que eu tô usando, é só você tirar algum desses lápis. Então, caso você tire o preto, a sua folha ela vai ficar um pouquinho mais clara, né? Caso você tire o verde claro, a sua folha vai ficar mais escura, porque ela não vai ter a cor mais clara para fazer, né, o brilho da folha. Então isso, quando vocês forem fazer, é só fazer um papelzinho, um teste ali para testar esse tipo de combinação, tá? Mas lembrem sempre de escolher as cores próximas e que elas façam degradê, porque vai ficar mais bonito. Elas não podem ter tanta diferença de tonalidade, tá? A nossa terceira folha, vocês podem ver que só tem o contorno e uma linha dividindo ela ao meio. Aqui a gente vai escurecer ambas as pontas e deixar a parte do meio mais curto com brilho. A gente vai seguir com o degradê usando os lápis e, diferente das outras anteriores, a gente vai ter 2 áreas mais escuras e uma mais clara. Esse não é o meu jeito preferido de pintar, mas fica um jeito bem legal e diferente também. Caso você ache que o degradê ele precise ser aumentado, aí você volta com os lápis. Eu achei que a parte mais clara ela tava muito larga, tava muito grande assim, aquela região. Então eu fui voltando em ordem com os lápis para tentar diminuir ela. Gente, quando eu tô passando o preto, eu tô usando ele bem de leve, mas bem de leve mesmo, tá? Porque esse lápis preto aqui, ele é muito forte, então se você fizer uma mão pesada, vai marcar. Então tomem cuidado com o preto, tá? A quarta folha, ela vai ser bem parecida com a anterior, só que em vez de a gente deixar o brilho na parte mais curta da folha, a gente vai deixar na parte mais longa. Aqui, nessa folha, eu pintei o caule dela com o verde mais escuro e o azul. Depois eu fui escurecendo todo o contorno dela com o azul e depois com o verde. Lembram que depois do verde, a nossa próxima cor é o verde folha. Então eu vou usar esse lápis para seguir contornando a folha na parte de dentro. E agora a gente vai pintar bem pertinho da nervurinha dela, ali bem no meio. Porque ali no meio também já tinha o verde e o azul, né? Então a gente sempre vai levando as cores pro meio e deixando a parte central do contorno mais clara pro lápis verde claro. Assim o brilho da folha vai ficar bem no meio dela. Gente, eu vou mostrar vários jeitos de pintar folhas hoje e vocês não precisam ficar presos a esse jeito no formato que eu tô mostrando. Vocês podem testar os jeitos em formatos diferentes, tá? Então é só ir testando para ver qual que fica melhor, qual que você acha que fica mais bonito. Porque tem muitas dessas técnicas aqui que elas super funcionam com vários formatos de folhas. Esse jeito que eu tô pintando agora parece que deixa a folha um pouquinho mais gordinha, sabe? Porque o brilho dela, ela fica bem no meio e fica um brilho mais arredondado. E eu achei ela bem fácil de fazer e ela ficou bem bonita. Para nossa quinta folha, a gente vai escurecer um dos lados mais compridos da folha. Eu já usei em vários livros esse jeito, então percebam que eu escureci muito mais um dos lados, mas deixando uma bordinha em branco bem perto da nervurinha central da folha, e depois eu escureci bem rente a nervurinha do outro lado da folha. Então a gente vai ter um lado mais escuro e um outro lado mais claro. Essa folha, ela tem umas nervurinhas desenhadas, mas eu não tô me importando com ela, eu tô pintando ela de uma forma geral. Agora, para nossa sexta folha, eu vou mostrar como que a gente pode pintar para marcar essas nervuras que o ilustrador faz nos desenhos. Como eu quero destacar as nervuras,
nervuras. A gente vai começar com o lápis mais escuro. Eu vou começar passando o azul bem rente, bem na parte de cima de cada nervurinha, deixando o espaço para as cores seguintes para a gente fazer o brilho em cada um desses espaços. Nessa folha eu vou destacar apenas as nervurinhas da parte mais curta da folha, tá? Não a central. Se você quiser, também dá para escurecer com o azul e depois o verde a central, mas eu preferi fazer desse jeito. Essa folha ela foi meio complicada para fazer porque esse lápis jumbo que eu tô usando, ele é gordinho, então ela ficou meio pequena para a ponta do lápis e ficou meio apertado de trabalhar, mas deu tudo certo. O efeito dessa vai ser como se fossem listras, uma mais escura, uma mais clara, mais escuro, mais claro. Assim a gente vai ter um padrão repetindo em toda a folha. A nossa sétima folha, ela é bem parecida com a anterior e a gente vai utilizar o mesmo método, só que aqui a gente vai fazer o efeito intercalado. Nessa primeira folha eu comecei pintando com o azul de forma intercalada, só que eu vi que ia ficar estranho, porque eu fiz uma do lado esquerdo e depois a primeira do lado direito eu pulei e fiz a segunda. Então, como eu achei que ia ficar estranho, eu acabei apagando aquela primeira camada que eu tinha feito. O que eu fiz então foi escurecer uma camada de nervurinha e a próxima eu deixava sem escurecer. Aí na próxima eu escurecia, então a gente vai ter o efeito da folha anterior intercalado. E aí na camada que eu não passei o azul, eu vou passar só o verde e assim a gente vai. Então a gente vai ter dois tipos de camadas com duas cores diferentes, mas sempre respeitando a sequência do degradê das cores. Na camada sem azul, eu vou continuar com a sequência até chegar no verde claro. E por último, eu vou passar o lápis preto só nas camadas que eu tinha passado o azul. Gente, essa folha ficou muito legal, sério. Me diz aí o que vocês acharam dela. Ah, e eu já tava esquecendo, vocês estão gostando do vídeo? Já deram like? Vocês querem que eu continue? Então já sabe, né? Se você ainda não deu like, desce a tela um pouquinho aqui, já clica, só clicar rapidinho. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e também ativa as notificações para vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos que eu vou trazer para vocês. E aí, já deu like? Posso acelerar o vídeo então? Bora lá! Bom, a nossa oitava folha, ela tem um formato bem parecido com as anteriores e eu vou começar escurecendo todas as nervurinhas dela. Para isso, eu vou usar o azul e também vou escurecer todas as pontinhas. Eu decidi criar mais dois caminhos ali em cima, porque eu achei que estava um espaço muito aberto ali. E agora eu vou fazer o mesmo processo de sempre, onde eu passei o azul e depois vou passar o verde. Depois, com o lápis verde, eu vou dar uma esfumadinha bem na junta de todas aquelas nervurinhas no meio. E depois, então, eu vou começar a usar o verde folha para seguir com o degradê, deixando a parte central de cada gominho em branco para a gente passar o verde mais claro depois. Nessa folha, eu marquei a nervurinha central e todas as outras da folha e também as pontinhas. Lembrem-se sempre de seguir o formato de cada folha na hora de pintar, tá? Por último, com o preto, eu reforcei as pontinhas usando o preto, então eu dei uma esfumadinha. E as nervurinhas eu não esfumei, tá? Eu só passei o lápis como se eu estivesse fazendo uma linha com o preto. E, gente, eu amei o resultado dessa folha, sério, ela ficou muito linda. A próxima flor, a nona, ela é toda sinuosa e para ela a gente vai reforçar as nervuras usando o azul. A gente vai começar com o azul para escurecer as nervuras já existentes da ilustração. Depois, com o verde, como vocês já sabem, para tirar a cor azul, a gente vai usar o verde. E daí assim a gente escurece o verde. Nessa folha, a ideia é deixar as nervurinhas bem forte e as pontas mais claras. Com o verde, além de passar por cima do azul, a gente vai esfumar por fora dessas linhas para começar a criar um degradê, até chegar no lápis mais claro. Sempre com o lápis seguinte, eu vou seguindo o formato da nervura e o formato da folha, quase até chegando nas pontas, tá? Quando chegar a vez do lápis verde claro, aí você dá uma mesclada com a cor anterior, que é o verde folha. Se precisar ajustar alguma das camadas, é só voltar com algum dos outros lápis e ir ajustando. E como eu achei que precisava, eu acabei voltando para aumentar a parte mais escura da folha e levando um pouquinho mais para as pontas. A nossa 10ª folha, a gente vai fazer o contrário, a gente vai escurecer as bordas e deixar a parte central mais clara. Para isso, eu comecei com o lápis mais claro, esfumando cada gominho da folha bem pertinho da base das nervurinhas, tá?
sempre seguindo o sentido da folha. Depois eu usei o lápis azul para já começar a demarcar a parte mais escura de fora, porque eu não queria avançar demais nem a cor mais clara e nem a mais escura. Então eu fiz meio que fui fazendo as duas ao mesmo tempo. Depois com o verde eu passei em cima do azul, né, como sempre, e eu fui levando um pouquinho mais para perto do verde claro, bem lá no meio. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu tava usando o verde, eu avançava com ele mais ou menos ali onde tem a linha de cada nervura, porque daí fazendo assim, a gente consegue seguir o formato da folha e a nossa borda não vai ficar uma coisa reta assim, sabe? Uma coisa muito certinha, porque muitas vezes quando eu comecei a pintar, eu tava aprendendo a colorir, eu fazia isso. Eu fazia uma borda reta assim, sabe? Então, o interessante é sempre fazer algo meio irregular para ele não ficar marcado. Bom, o próximo lápis é o verde folha e eu fui usando ele até chegar no verde claro. Como eu tinha achado que tinha ficado muito marcado o lápis verde claro, eu voltei com o verde folha e eu passei por cima dele de forma irregular, mas mesmo assim eu achei que estava faltando voltar com o verde para poder avançar ali um pouco e quebrar aquela marcação. Então, mesmo que eu tenha passado o verde por cima do verde claro, ele não ficou muito forte, porque o lápis claro, ele não deixou o verde mais escuro ficar tão escuro assim. E esse é um dos motivos para usar o preto por último, porque tendo uma camada embaixo de um outro lápis, ele não vai ficar tão escuro assim como se eu estivesse passando direto no papel. Gente, o vídeo já tá ficando bem comprido, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em dois e vou continuar com ele na segunda, tá? Se você chegou até aqui, então já deixa o seu like, porque isso me ajuda bastante a divulgar o canal. E se inscreve também no canal, caso você não seja inscrito, caso você seja novo. E aproveita e compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais. E falando em redes sociais, eu acabei de organizar o meu Instagram e coloquei todos os meus coloridos feitos aqui no canal e todos os outros meus antigos que eu não tinha publicado em nenhum lugar. Então eu deixei tudo organizado lá pra vocês. Então a partir de hoje eu vou publicar só os meus coloridos finalizados lá. O Instagram, ele ficou bem colorido, ele ficou bem organizadinho, bem bonitinho. Então corre lá pra conferir e aproveita que você já vai estar por lá e já me segue também. Gente, depois de ter feito essa mudança, o pessoal tá me mandando tantas mensagens que tá até difícil de responder. Mas não tem problema não, tá? Vocês podem continuar que eu vou responder todo mundo. O vídeo de hoje, então, foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na segunda com a continuação dessas folhas, ok? Beijo, beijo, tchau!